manter esse nível aqui de impulsividade, né? Ao longo do tempo, as coisas tendem a diminuir, né? Esse fogo apaga. Então, aqui fala de um fogo de palha. E olha só, a princesa de espadas aqui, né? Aqui fala, você precisa mudar o cenário, buscar um novo horizonte. Olá, Câncer. Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à sua leitura. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Câncer, talvez a leitura ressoe com você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, só se conecte ao que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas para Câncer. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo meu número de WhatsApp, caso você precise marcar uma consulta particular. Vamos ver aqui qual é o fundo do deck. Princesa de Espadas. Olha, Câncer. O tarô vem me falando aqui sobre um trabalho junto à espiritualidade. Talvez você esteja fugindo disso, porque saiu exatamente Hierofante no bloqueio, né? Mas aqui a abertura, o As de Espadas vem falando sobre o ato de fé, né? Então, talvez esteja faltando fé na sua vida. E nesse momento, você tem um chamado, é o momento ideal para que você dê atenção a isso, que você comece a se conectar com o seu lado intuitivo, com a espiritualidade, com as questões que trabalham a fé, tá? Porque exatamente o Hierofante veio no bloqueio. Algumas coisas na sua vida não estão andando porque a chave está nas mãos da espiritualidade. E como você não está acessando a sua espiritualidade da forma correta ou esperada, tem muitas questões que estão travadas na sua vida, tá? Vem aqui a carta do poder no seu mental, que é a casa. Pode ser a casa ou a empresa, local de trabalho. E no seu inconsciente, a carta da indolência. Aqui tá falando que tudo tá parado, né? A indolência, ó, a água está secando, né? Quase já não cai mais água nos cálices. Então aqui tá falando da fonte secar, que você já percebe esse movimento, que a fonte está secando. Tem uma forte energia do trabalho, porque você veio representado pela carta do trabalho, né? Mas a questão as coisas não estão prosperando no seu lado material, né? Ou não estão como você gostaria, por questão, talvez para alguns, de desemprego, ou você está num lugar que você também está estagnado, não consegue alcançar uma prosperidade, não tem um plano de carreira, por exemplo, né? E a chave aqui para novas fases, novas etapas da sua vida, está nas mãos da espiritualidade, tá? O Cavaleiro de Espadas é o cavaleiro que cruza o céu. E ele vem lutando por dois, né? Vem lutando em dobro. Então, aqui pode ser a questão da espiritualidade já do passado, né? Pode ser a questão da espiritualidade dentro da sua família, né? Que sempre teve ajuda que cruzou o céu. Mas se você fechou essa porta, a ajuda não tem como chegar. Aqui fala, é uma carta regida por Ogum. Ogum é o cavaleiro também que cruza o céu, né? Então ele anda acompanhado. E a carta da opressão fala sobre coisas que não andam, né? Coisas que estão bloqueadas. Então você vê, aqui Ogum traz o puro movimento em si. Inclusive o cavaleiro tem asas, né? Como se fosse um catavento aqui nas costas. Então aqui fala muito a movimentação, que é o próprio elemento ar, né? E aqui o fogo, que também representa a espiritualidade, está preso, está bloqueado por essas barras. Aqui a gente tem Saturno em Sagitário. Então é um atraso em toda a expansão que pode acontecer na sua vida. Você vem representado pelo trabalho. Então, do lado material, você pode ser a pessoa que está 100% voltada, dedicada, ou a arranjar um trabalho,
ou mudar de trabalho, né? Ou então prosperar dentro do seu local de trabalho, da sua empresa, se você presta serviço, ou se você é autônomo, buscar mais clientes, né? Mas aqui também tem um sentido de trabalho do lado espiritual, né? Para andar aqui na matéria, também precisa andar na contraparte espiritual. Ao seu redor vem o príncipe de copas. O príncipe de copas fala sobre as pessoas que também estão ao seu redor, de alguma maneira serem um pouco rasas, terem dificuldades de mergulhar mais fundo nessa seara, nesse campo da espiritualidade, né? Então, você, na verdade, fica difícil de despertar assim, né? Se você tem, de repente, um amigo que fica lá te cutucando, que já mergulhou profundamente nesse campo da espiritualidade, às vezes essa pessoa até te inspira, te motiva, né? Você fazer um movimento. Mas aqui pelo príncipe de copas, é alguém que está muito ligado às questões próprias, né? Da terra aqui, porque é o príncipe que olha muito para um cálice que tem uma cobra. Aqui são as questões também do masculino. E não consegue mergulhar, né? A águia só molha o bico. Então é alguém que não bebe desta fonte. E o desejo é a princesa de copas. Então, assim, o desejo, a princesa de copas é a princesa que traz os dons mediúnicos. Ela está aberta, receptiva, e é uma carta bastante regida por Iemanjá, né? Tanto é que o vestido tem um desenho de conchas aqui, né? Lembra aqui uma concha. Então, já saiu aqui uma carta regida, energia de Ogum. Claro que as cartas têm muitos significados, eu estou colocando o significado que me vem como intuição aqui na mesa, né? E a princesa de copas, que é uma carta que traz muita energia de Iemanjá, né? Iemanjá é a mãe cujos filhos são peixes, inclusive tem o peixe aqui, né? Que mostra a figura que é a prosperidade, que é a pesca, né? O ensinar a pescar. Então, trabalhar com a energia de Iemanjá também é trazer tudo à tona na sua vida, né? Você conseguir criar uma energia de prosperidade da sua vida para que você tenha muitos peixes. E fechou com o Cavaleiro de Paus, que aqui fala que você, talvez você tenha tido algumas incursões nesse campo aqui da espiritualidade, mas logo o seu fogo apaga, né? O Cavaleiro que fala do impulso, mas a questão não adianta só procurar aqui o colo de um guia espiritual, ou então, assim, você se engajar nesse sentido só quando a água bate na bunda, né? Falando português claro. Só quando você tem extrema necessidade, porque assim que melhora alguma coisa, você também já desiste, né? Aqui fala do cavaleiro que não tem constância. Tem muito impulso no começo, mas é difícil manter esse nível aqui de impulsividade, né? Ao longo do tempo, as coisas tendem a diminuir, né? Esse fogo apaga. Então, aqui fala de um fogo de palha. E olha só, a princesa de espadas aqui, né? Aqui fala, você precisa mudar o cenário, buscar um novo horizonte, né? Essa figura aqui também é regida por Yansan, né? Então, aqui seria Ogum, aqui Yansan. Então, eu acho que na sua vida, talvez você já tenha tido oportunidades e muitos chamados da espiritualidade para que você se encontrasse. Porque a questão não é servir a espiritualidade, não é você, eu sou um escravo, tenho que fazer o que eles querem, não é nada disso. É você ter um norte, é você se desenvolver como pessoa e você também encontrar menos dificuldades no caminho. E quando você encontrar dificuldades, você também ter um apoio, né? Não precisar resolver tudo sozinho. Então, a fé é algo muito importante na vida de uma pessoa, né? Ó, aqui fala, seguir o caminho do meio, a virtude. Então, o lado da razão tem que trabalhar também junto com a emoção, né? O material também tem que trabalhar com o espiritual. Aqui fala das dualidades e você seguir o caminho do meio, você seguir conciliando, né? Não adianta você ficar só pensando no lado material e não ter a contraparte espiritual. Não adianta você ser muito racional ou muito emocional e não ter a outra parte ali para complementar, para equilibrar essa balança. A carta da prudência fala, existem frutos a serem colhidos
Existem coisas muito bonitas para você viver dentro do campo da espiritualidade, né? Mas você tem que ir lá e colher os frutos da árvore, né? A árvore não vai jogar os frutos no seu colo. Então aqui fala desse movimento. A prudência é no sentido assim, não é que você vai buscar espiritualidade e todas as respostas vão cair no seu colo, né? Mas assim, você vai acabar se conhecendo mais e também as coisas virão, né? O fluxo de informações e de respostas virá no tempo certo para você. E a espiritualidade está aqui para tratar as questões que se repetem na sua vida, tá? Que são as dificuldades, são esses bloqueios. Talvez aí na sua vida, veja se cabe para você, você é a pessoa que trabalha, se dedica e de repente tem que começar do zero, né? Não prospera, ou acontece algum tipo de sabotagem, ou é mandado embora, e aí não consegue sair do lugar. O recomeço louco, né? A pessoa que está sempre recomeçando do zero. Aqui fala, o homem estagnado, né? Que também vive no passado, vive de passado. Então, precisa trazer aqui a chama, o próprio elemento fogo, que é o as de paus, ele traz esse sentido da espiritualidade. Por quê? A espiritualidade, ela nos ilumina, né? A luz da razão também é a luz da espiritualidade. O encontro das consciências, né? O onipresente, onisciente e o onipotente, junto com a consciência humana. E isso aqui é o que traz o fogo da coragem, né? A coragem está muito ligada à fé de que tudo vai dar certo, né? Que você tem determinação. Então, por mais que você veja obstáculos, e aqui já teve bastante obstáculo, não é de agora, vem essa energia do passado, o enfrentamento, a falta de enfrentamento faz com que você fique parado. Então, para enfrentar as situações, precisa também desta ajuda, desta iluminação, né? Aqui é o acender a centelha divina dentro de você. O que mais para Câncer? Vamos ver aqui. Ó, eu acabei de falar da elevação da consciência, essa é a carta da ciência, né? Que é exatamente isso. Então, aqui fala a descoberta de um novo prazer, né? Que vem por meio de uma consciência maior, né? A conscientização, quando você se conecta e recebe aqui a sua intuição, né? Um fluxo de informações que fazem sentido para você. É algo que não passa pelo seu racional, mas simplesmente se estabelece na sua vida e traz, assim, um conforto, né? E traz também os pés no chão. Porque as pessoas às vezes acham que viver o lado espiritual é você se desapegar de tudo na terra e ficar olhando para o céu, né? E na verdade a espiritualidade ela te coloca no rumo certo da sua vida, né? Ela aterra assim os seus pés no chão para você viver as coisas materiais, mas a sua cabeça vai estar conectada ao Altíssimo, né? Que é exatamente o movimento da sacerdotisa. É interessante porque a sacerdotisa ela traz o lado imaterial, que seria a espiritualidade, nessa parte de cima da carta, né? Os braços estão para o alto, existe aqui uma conexão mental, né? A sacerdotisa está num processo aqui mediúnico, e as informações que ela capta, né, do seu eu superior, enfim, cada um coloque o nome que quiser, Deus, os orixás, enfim, cada um coloca o nome que quiser, né? Ela se conecta a essa energia e desce uma rede com figuras que são materiais, diamante, camelo, as uvas, as flores, né? Tudo isso aqui é a materialidade. E a figura traz aqui um útero. Se você olhar aqui, da cintura para baixo, são as trompas e o útero. Isso aqui fala sobre processos de materialização e de encarnação, né? Então, aqui é a contraparte da Terra. Quem encarna vive na Terra. É exatamente isso. É o lado espiritual junto com o lado material, né? É isso aqui que está te faltando, Câncer, nesse momento. O que mais para Câncer? Vamos lá. Olha, existem questões ancestrais. Isso não veio de você, né? Não é exatamente seu. Mas é algo que recai sobre você, porque existem questões ancestrais, ó. Existe uma torcida muito grande, porque a carta da vitória também fala sobre
esse apoio, essa torcida para que você seja vitorioso. E a carta da morte fala sobre aqueles que estão vivendo o lado espiritual, mas que estão conectados com você, né? E existem também aqui os acordos, as promessas. Então eu tô entrando num campo, numa seara, que nem todo mundo vai acreditar, né? Que quando a gente vem para cá, a gente tem algumas missões a cumprir, né? Tem algumas coisas que são desejos nossos, mas que como a gente encarna aqui sem a memória do passado, né? De vidas passadas, a gente não sabe exatamente, né? Por que a gente se enfiou nisso. Mas que existe um motivo forte para isso, né? Pelo menos um motivo forte. E aqui, conforme você abre a porta da espiritualidade, né? Você vira essa chave, você começa a seguir e a viver o propósito daquilo que foi escolhido por você também, né? E também traz a questão aqui dos seus ancestrais ao seu lado, né? Querendo que você realize aquilo que ainda não foi concretizado. Olha as energias. Torre, então eu tô falando com pessoas que estão talvez agora despertando, buscando o caminho da espiritualidade pela dor, né? Porque a desestruturação, que é a torre caindo, junto com a carta da derrota, que é uma grande perda aqui de energia, e a carta da disputa, né? Quem perde tempo disputando não consegue seguir com retidão na vida, né? Fica preso ali numa disputa, numa dualidade. Então, é uma pessoa que vai pela dor. E o que mais para Câncer? Olha, questões aqui que acabam atrasando, né? A rainha de ouros, ela traz um empoderamento, ela traz uma resistência física, inclusive, né? Mas isso tudo foi ganho mediante as intempéries que ela enfrentou pelo caminho, né? É alguém que está olhando para trás. Então, vem um sentido também de olhar para trás no sentido buscar aquilo que se perdeu. Né? E talvez essa conexão com a espiritualidade foi algum processo forte que aconteceu na história da sua família. Puxa aí pela linha do tempo. Tio, avô, pai, mãe, alguém que viveu muito forte histórias, né? Quanto mais você conhecer as histórias da sua família, mais você vai conseguir puxar o fio. Essas histórias que trazem algo até mágico, né, do passado, que o pessoal meio que não acredita que aconteceu, é aí que você deve olhar, é aí que você deve buscar alguma coisa que ficou no passado. E de alguma maneira você tem que retomar e recuperar essa história. Em algum momento vai fazer sentido para você. Aqui, a carta da luxúria fala da verdadeira vontade, do poder de realização, de novo um útero, né? Como eu acabei de falar da sacerdotisa, que tudo passa pelo útero, né? Aqui fala da materialização. A espiritualidade está aqui como essa figura do pavão, né? Então, a espiritualidade, ela vem para ajudar nas questões terrenas. Não é para você abdicar das questões terrenas e ficar só olhando para o céu, tá? Talvez esse seja o seu medo, mas é exatamente o contrário que a espiritualidade tem para te oferecer. E a futilidade é quanto mais você empurrar com a barriga, quanto mais você procrastinar, menos as coisas vão acontecer na sua vida, né? Porque pro tarô, a futilidade é você perder o precioso tempo. Tempo é um bem que não volta, dinheiro pode voltar. Agora, o tempo, ele não volta aqui nessa dimensão, tá certo? Ó, aqui, Cavaleiro de Copas, falando sobre os ideais, né? É o príncipe que traz aqui o cálice sagrado, né? Alguém que busca esse movimento no céu, né? Algo que é importante, que é o seu prêmio, que é o seu cálice. Aqui é tanto na terra quanto no céu, né? A parte do céu é o cavaleiro, a parte da terra é a princesa de ouros. Então, o movimento é muito interessante, né? As mãos para o alto, aqui perto do céu. E aqui, as mãos voltadas para a terra, né? O bastão que ela carrega, buscando saber qual o próximo passo, onde que ela vai pisar, né? Se é um terreno firme. Então, são os dois movimentos aqui que são complementares.
E assim você faz a mágica acontecer, a carta do mago, né? Aqui é como se você estivesse aumentando o seu potencial, você trazendo novas ferramentas para sua caixa de ferramentas, para lidar com as questões aqui da sua vida, tá? Da sua vida, do seu trabalho, da sua família, né? O mago também é o grande comunicador, então a espiritualidade também te ajuda, né, nesse entendimento e melhorar, inclusive, a forma de você se relacionar e se comunicar com as pessoas. Tá certo? Então, eu agradeço a você, Câncer, você que me acompanhou até aqui. E assim eu levo adiante esse trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.